Olá pessoal, aqui é o professor Martinez e hoje, galera, vou gravar um vídeo aqui falando de um assunto que eu nunca falei aqui no canal, mas eu acho que é importante a gente falar. Eu até tô aqui gravando a tela do computador, né? Porque eu tenho visto, tá, galera? É, e vocês devem estar acompanhando também tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul, que é uma catástrofe, né? Uma coisa sem igual, né? Assim, quase 400 municípios atingidos. E o caos, né, pessoal? Né? É, vamos lá, vamos ver aqui, ó. Rio Grande do Sul. O caos que está acontecendo lá, ele tá. Aí, ó, chega 400 mil pessoas fora de casa, né? Aqui, ó. Fora de casa, chega a 400 mil pessoas. Então, o caos que está acontecendo, galera, ele tá assim, espalhado pelo estado todo, né? E por mais que a gente possa ver, né, toda a ação que está acontecendo, né? Por exemplo, aqui da minha cidade aqui, né, foram destacados, né? Saíram daqui, foram enviados policiais federais, PRFs, bombeiros, né? Todos foram enviados aqui do Paraná para lá. Então, mesmo assim, o que a gente percebe é que, né, e também parece que tem um efetivo de 12 mil militares atuando no estado. Então, uma coisa assim, gente, né, e você vai vendo aqui pela quantidade de pessoas que estão desalojadas, né, aqui dos municípios atingidos, ó, 431, né, pessoas em abrigos, 69 mil, e assim, já histórico de violência nos abrigos, né, histórico de até violência sexual, tá? Então é uma coisa bem complexa o que aconteceu e eu estava vendo um pouco isso, tá, gente, dessa situação e percebendo como que qualquer, né, qualquer desequilíbrio social, até tinha semana passada ainda, quando a coisa não estava ainda, né, dessa maneira, estava até na aula falando sobre a importância de você ter, né, iluminação pública e como você, com 2 dias sem iluminação pública, você já começa a ter problemas sociais graves. E agora vocês imaginam uma situação dessa, né, com chuvas contínuas, aí volta a chover de novo né, e as coisas vão permanecendo e as pessoas, né, todas desalojadas, sem energia elétrica, imagina, né? Uma situação dessa aqui, você está com a energia elétrica desligada, né? Então você tem uma situação caótica, né, acontecendo. É uma situação de grandes proporções. Então os serviços públicos, né, por mais que até do Piauí foi mandado equipes né, de polícia para lá, do norte do país, do nordeste, então todos os locais do país mandaram, mas mesmo assim a coisa é tão caótica e tão extensa que você não consegue, né, resolver todas as questões imediatamente. E aí que eu venho trazer esse assunto, que eu nunca falei aqui, tá, pessoal? Então fiz uma contextualização inicial para falar desse assunto que né, alguns chamam de, né, sobrevivencialistas, outros chamam de preparadores, tá? Então eu acho que é um tema interessante que tem muito a ver com libertarianismo, tá? Que é você ter condições e você estar preparado, né, minimamente preparado, né, para enfrentar situações adversas como essas, tá? Você ter né, equipamentos, habilidades, técnicas, domínio né, de que você está preparado para uma situação dessa. Fique imaginando, né, pessoal, o que pode acontecer, né, se, né, imagina se o aquecimento global continua piorando e se a gente começa a ter esses eventos, né, acontecendo, né? Ó, tiroteios no Rio Grande do Sul. Vamos ver aqui, quer ver? Ó, tá vendo? Aqui, ó. Isso aqui é de 2 dias atrás, ó. Né? O jornal
O Diário do Nordeste aqui trazendo informação. Tá? E aqui, ó, 17 horas. Bombeiro relata tiroteio durante resgate a Ilhados, né? Porto Alegre vive saques e tiroteio em meio à inundação. Trabalho de resgate interrompido por troca de tiros, tá? Então, tá a coisa, né? Tá assim, espalhada, né, pessoal? Então fica difícil, né? Que as forças públicas, né, ainda mais sem energia, né, no meio tudo alagado, fica muito difícil você contar com os serviços públicos nessas horas. Então eu acho assim, né, que por isso que nesses momentos assim, você ser um preparador, né, um sobrevivencialista, você ter o mínimo de preparação, o mínimo de condições, ele é essencial para que você possa lidar com essas situações, né? Que você tenha e consiga, né, ter aí o mínimo de possibilidades de lidar com isso. Então eu acho que isso faz parte do libertarianismo, né? Isso faz parte de se ter um pouco de controle, né? Porque realmente, galera, é muito complicado uma situação dessa, sabe? E eu fiquei vendo, né, vídeos, né, que nem tem, né, não vou ficar passando vídeos aqui sobre esses assuntos, mas, né, vídeos aonde, né, pessoas estavam ali, né, já protegendo seus estabelecimentos comerciais, né, armadas e porque estava havendo saque, tá, pessoal? Estava havendo saque, a verdade é essa, estava acontecendo saques, né, ó. Saques no... Então, o pessoal estava protegendo os seus estabelecimentos. Aí, violência no meio das enchentes do Rio Grande do Sul. Enfrenta onda de violência e roubos e saques atrapalham os resgates no Rio Grande do Sul. Polícia já prendeu 32 por saques e roubos no Rio Grande do Sul. Onda de saques durante as enchentes no Rio Grande do Sul. Tá? Então, galera, é uma coisa assim complexa que acontece e que né, você tem, na verdade, a perda, né, até da estruturação social, né, da vida social, né, da civilidade. E aí são nesses momentos, né, de fragilidade social, momentos que você não tem organização, né, são os momentos que realmente essas coisas acontecem, porque aí você vai ter os psicopatas, né, fazendo o que querem nesses momentos. Então, o que eu acho importante, galera, e até vocês assim aprenderem, né, é de que você tem que ter as suas próprias, né, condições aí de se garantir no mínimo, né. Imaginem lá que muita gente, né, que está lá deve ter ficado nas suas casas, porque, né, apesar que deve ter alguma alagação, né, você tem quase 70 mil ali, né, pessoas que estão recolhidas, mas os outros querem ficar nas suas casas, né, querem ficar, tem suas coisas, tem seu patrimônio. Então, acho que aonde foi possível permanecer nas casas, as pessoas ficaram, e ficaram mesmo sem energia, por vezes, né, e estão nas suas casas, porque tem suas coisas, tem que proteger suas coisas. E nesse momento, galera, para você poder ter uma atitude dessa, né, para você, até o pessoal no barco aí, armado, rodando, né, rodando armado, né. Então, nessa hora aí, né, não tem... Você vai falar em porte de arma nessa hora? Né? Não tem estrutura social ali mais. E aí, até essa cena que tá passando aqui agora, quem tá vendo aí o vídeo, né, é um saque acontecendo no estabelecimento comercial. As pessoas colocaram né, os saqueadores para correr. E aí fizeram o cara devolver, né, tá passando o vídeo aqui, fizeram o cara devolver ali uma coisa que ele tinha saqueado. E o cara tava tão bravo que deu um tiro até do lado do cara, né? Que aí também foi excesso, né? Passou, né? Não precisava disso. Mas essas situações se colocam e se a gente começa a ter um novo normal ambiental, né? Se realmente a alteração climática do planeta vai persistir, a coisa só tende a piorar. E se a coisa só tende a piorar, tá, gente, nessa hipótese, fato é de que a gente pode estar exposto a qualquer local do país que isso venha acontecer.
Então aí onde você mora, isso pode voltar a acontecer, né? Pode acontecer de novo no Rio Grande do Sul, pode acontecer em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, né? Aconteceu já na Bahia. E tudo isso, galera, né, requer que você tenha, então, uma visão, uma mudança, um mindset, né, a palavra adequada é essa, um mindset para saber lidar com essas situações, né? Nessa hora o mindset é importante porque aí você vai poder, né, tá preparado para poder, né, se precisar, se proteger, né, proteger as suas coisas, né, ter condições né, de permanecer no local onde estão suas coisas, né, criar também, né, uma conexão com as pessoas que moram ali para que as pessoas possam, né, se ajudar, se defender, né, possam né, se proteger. Porque nesses momentos que falta o Estado, né, e a gente fala assim, né, por isso que eu acho que imaginar libertarianismo como sendo uma ausência de Estado é uma burrice sem limite, né, pessoal? Você não tem liberdade, né, sem um Estado mínimo, né? Você tem que ter alguns chamam de miniarquismo, né? Mas a presença de um Estado, do Estado vigilante, ele é essencial para que as pessoas tenham liberdade, porque se você não tem um Estado mínimo que estabeleça as regras, e por isso que eu acho que libertarianismo de terceira geração, né? Passa a primeira, que é o anarcossocialismo. Passa a segunda, que é o anarcocapitalismo. Chega na terceira, né? Que você tem que ter o direito. Se você não tem o direito, que é o estado mínimo, você não tem condições de ter liberdade. Porque quando você não tem mais Estado, você vai ter a lei do mais forte. Essa é a grande realidade. Então, a anarquia pura e simples e sem Estado, sem nada, ela gera a lei do mais forte. E na lei do mais forte, manda quem pode mais, né? E chora quem pode menos. Então, nesses casos, você não tem, né? A gente fala muito de PNA, né? Princípio da não agressão, mas quando a gente vai ver, os anarcocapitalistas são os mais agressores que existem, né? São todos favoráveis a golpes, né? No mundo cripto aí, todo mundo apoia golpe, né? Apoia todos os bandidos aí que deram golpe no mundo cripto. Então, como é que esses caras, né? Qual é o PNA desses caras? É zero. Então, esse é o cara que se ele, né? Ele tá jogando lá o Last of Us, ele tá invadindo as casas no Last of Us, né? Tá matando todo mundo lá e ele acha que aquilo é legal, né? Só que ele não entende que aquilo lá é o saqueador, né? Aquilo é um bandido, né? Que ele tá, na verdade, quando ele tá jogando Last of Us, ele tá sendo o bandido da história, né? Não tem PNA nenhum, não tem zero. Então, essa questão toda que se coloca, né? Pra você pensar, né, nessa questão de ser um preparador, né, pessoal? De ter aí uma concepção de mundo onde você, né? Entende, busca ter, né, um mínimo aí, né, de noções para se proteger, né? Aqui tá até o prepper, que eles chamam, né, preppers, isso aqui, ó. É o mínimo, né? E claro, né, pessoal, aí entram as questões, né, todas de você ter, né, os meios necessários de defesa para proteger sua propriedade, né, suas coisas. E é o único equalizador de forças que existe, tá, pessoal? Infelizmente, é aquilo que é movido a pólvora, né? Aqueles objetos que utilizam pólvora. Então, né, é difícil você, numa situação dessa, olhando para aquilo que pode acontecer com o mundo, né, para aquilo que pode acontecer com, né, nossa realidade, né, porque a estatística é essa, né, pessoal? Os locais que vão mais sofrer com, né, o aquecimento global, com as alterações climáticas, são os países pobres. Né? Então, nos países ricos, né, do norte, onde tem invernos, né, prolongados, pode ser que eles tenham até vantagens econômicas, né, em ter temperaturas melhores, claro. Isso se não parar as correntes oceânicas e gerar, né, um inverno profundo na Europa. Mas eu estou falando, em outras situações, eles teriam vantagens. Agora,
esse desequilíbrio climático, ele ataca os países pobres. Então, eles, né, destroem a nossa realidade. Um exemplo, né, que vocês podem buscar é a história do Haiti, né, pessoal? Se vocês buscarem a história do Haiti, é um país que teve lá vários terremotos, tá? E depois dos terremotos, acabou, né? Acabou a estrutura social, né? País pobre, sem condição de reestruturação, né? E aí o que aconteceu no Haiti foi que, cara, acabou, né? Virou um país de gangues, né? De milícias, de golpes de Estado, né? A coisa se perdeu, né, galera? Então né? Aí, ó. Violências, ó, 2 dias atrás, a violência sem precedentes no Haiti, né? Então já não... A coisa tá feia, né, pessoal? Então, assim... Por quê? Porque tiveram uma destruição, né? Tiveram aquele terremoto grandioso que teve, né? Depois teve outros, né? Então essas questões aqui são colocadas, né? Quando acontecem os terremotos, né? Ó, catastrófico. Em 2010 foi o pior, né? E depois disso, perdeu a estrutura social, porque eles não tiveram condições de reconstruir, não tinham, né, condições econômicas para reconstruir. Né? Então fica muito difícil, né? Muito difícil para conseguirem aí, né, saírem dessa agora. Agora, né, claro, a gente é um país muito maior, com muitos recursos, com outra realidade que realmente não chegarei a isso, mas a gente pode ter momentos, como está acontecendo agora, de situações aonde a gente está, né, exposto, né, a essas condições. Então, né, numa crise dessa ambiental, pode estar aí, né, acabar a energia elétrica, acabar recursos, né, o Estado ter que atuar em várias, né, o Estado com seus recursos limitados ter que atuar para atender muita gente e não ter condição de resolver, ou de dar suporte, ou de proteger a população, e daí o que acontece? Aí você vê o cara aqui, né, tá no barco de 12 fazendo a vigilância lá do bairro dele, né, meu? Entendeu? Aí voluntários estariam utilizando espingardas para se defender de assaltos, né? Então é uma coisa complicada, tá, pessoal? Então, mas aí isso é uma coisa que leva a você ter que né, a mudar teu mindset e começar a entender mais sobre isso, a ser mais, né, ter uma mentalidade mais de preparação das coisas, ter, né, condições mínimas para você arcar, né, entendendo que se isso é o novo normal, né, se essas alterações climáticas vieram para ficar, se a coisa realmente for só piorando, isso não vai parar, né, isso só vai aumentar. Então eu acho que esse é o recado para vocês, né, que principalmente aí os mais jovens que, né, têm aí muita vida pela frente, mas que dependendo, né, pessoal, do aquecimento global que vier, vocês ainda vão ver muitas coisas ruins pela frente, né? Muitas tragédias, muitas coisas que não vão ser legal, infelizmente, né? Não quero ser aqui o cavaleiro das más notícias, né? E deixar esse estigma para vocês, mas é melhor você se preparar para o pior, né? E depois ficar contente com o melhor, do que você ficar numa situação de passividade, né? Não se preparar, não ter preparação e depois achar que é possível, né? Lidar com situações que vão estar fora do controle das pessoas, né? Isso né? A alteração climática está fora já do controle das pessoas, né? A gente já bateu naquele limite, tá, de alteração climática, que é um aumento de até 1,5 grau. Esse ano já chegou a 1,6 grau de aumento. Então a gente já bateu lá no limite. E já se sabia que quando chegasse nesse limite, as coisas já iam começar a acontecer de maneira diferente. Então, todo mundo percebeu que esse último ano foi o ano mais quente, né? Foi o ano mais quente da história. Os dados estão dizendo aí, ó, desde 1800, medida a temperatura, esse ano foi mais quente. Já haviam estudos, né, estatísticos, estudos, né, de prognóstico dizendo que isso ia acontecer, né? Não sabia-se quando, mas que isso iria acontecer
devido a tudo que estava sendo feito. Claro que todo mundo, né, ficou acomodado e claro que também existiu muito negacionismo. Né, muito negacionismo, né? Muita negação. A própria história de tudo que aconteceu aí no Rio Grande do Sul, de revogação de Código Florestal, né, de autorizações aí, de licenciamentos ambientais aí, totalmente, né, sem nenhuma preocupação com as consequências, isso aí tudo contribuiu para piorar a situação, né, para piorar, né. Então, a partir do momento que você pode botar uma loja da Havan lá, né, desde que você vai lá e dá uma negociada lá, né, né, com o setor público, né, e modifica certas regras de proteção ambiental, né, por meio de compensações em outras áreas, mas compensações em outras áreas que por vezes não são, né, tão próximas das cidades. Então você até pode entender que, olha, não, né, tem uma utilidade econômica tais ocorrências, né, mas por outro lado você gera também um impacto, né, principalmente em áreas urbanas próximas de rios, onde quando você, né, diminui a área de absorção, né, a gente, né, cimenta tudo, concreta tudo, bota asfalto em tudo, a gente gera a perda de capacidade de absorção do solo. Então, né, quando chove, fica ali, não tem por onde drenar. Né? E se dá uma chuva dessa, com um nível de alteração climática, né, com tudo isso que aconteceu aí, do vórtice invertido, não sei do que, do ciclone que segura e não deixa subir a frente fria e tal, aí a coisa fica feia. Então acho que né, para vocês pensarem, né, abrirem a mente de vocês, tá? Começarem a entender as coisas de uma maneira mais complexa, né? As coisas são muito complexas, tá, pessoal? Para você estar hoje em dia, né, pegando a caixinha da extrema direita ou a caixinha da extrema esquerda e ficar nisso e achar que tá tudo certo. Não tá tudo certo, né? O mundo é muito mais complexo que ideologias. O mundo é muito mais, né? A realidade, ela vai além, né, das opções morais, ideológicas, né, ou existenciais, e ela acaba pegando todo mundo nessa situação. Né? Então, uma pessoa que tem uma concepção libertária também tem que ter uma concepção de preparação. Tá? Eu acho que isso é o recado que eu quero deixar aqui para vocês. Né? E vocês começarem a pensar em serem preparadores também. Nunca falei isso aqui, mas é uma coisa que para mim é muito tranquila, tá, pessoal? Eu sempre pensei nessas coisas, tá? Aqui não é o caso de tratar esse assunto, mas, né? Quando você é um preparador, né? Você tem uma tranquilidade maior em relação às coisas, né? Você tá, né, o termo já diz, né? Você está preparado. Né? Claro que depende do tipo da catástrofe, você não tem como, né, se manter no local, né, ou, né, defender sua propriedade, né, ou até, né, conseguir ali organizar ali, né, uma proteção do grupo social próximo, né? Mas dependendo do nível você consegue fazer isso. Então eu acho que esse é o caminho, tá? Eu espero que vocês tenham entendido o recado. Acho que as coisas vão piorar, tá? Não acho que parou, né? Acho que as coisas vão chegar no nível pior, tá? E para isso, né? A única saída que nós temos, né? Eu acho que não tem mais volta esse negócio da gente pensar, vamos agora começar a cuidar do meio ambiente. Não acredito. Tá? Desculpa, mas não acredito. Né? Não acredito que 1 bilhão de indianos vão parar de consumir, 1 bilhão de chineses vão parar de consumir. Não acredito. Tá? Não acredito que a humanidade vai se preocupar com isso. Acho que só vai se preocupar com isso quando realmente a coisa for pro buraco. Né? Quando realmente aí você tiver problemas de produção de comida, você tiver problema de água, problema de calores extremos, aí vai ter uma preocupação, mas essa preocupação já vai ser tarde. E aí você vai ter o quê? Você vai ter os ricos, os países beneficiados, né, que vão sobreviver, né, nas suas situações, e o restante que vai padecer.
né? Talvez meio Mad Max, assim, para quem assistiu o filme, sabe? Não vejo muito mais do que isso. E por isso que vocês têm que fazer, né? A preparação de vocês, então não é só, né? Libertário não é só aí ficar comprando cripto, né? Comprando ação. Vai muito além disso, tá, gente? Tem que ter realmente uma visão existencial do que é. Então isso vai além do direito, né? Então já é quarto nível de libertarianismo, né? Que esse terceiro nível é a existência do Estado mínimo, né? Para garantir a sobrevivência. O quarto nível é você se preparando para eventual falha no Estado mínimo quando você, exposto a uma lei da natureza, né? A uma anarquia pura, você tenha condições de, né, sobreviver. Eu acho que essa é a questão. Então, sou o professor Martins, galera, e até o nosso próximo vídeo.